Na manhã de 7 de dezembro de 1941, 353 aviões japoneses atacaram Pearl Harbor, a base naval americana no Havaí. 2.403 vidas americanas pereceram no ataque, com 19 navios e 188 aeronaves destruídos ou danificados no processo. Embora o ataque tenha sido uma completa surpresa para o público americano, o assalto a Pearl Harbor estava longe de ser um ataque aleatório a um inimigo desavisado. A operação havia sido meticulosamente planejada durante meses, com causas que remontavam a anos. Após a Primeira Guerra Mundial, o Japão emergiu como um estado vitorioso, mas concordou em respeitar a soberania territorial chinesa, além de limitar sua capacidade naval a 3/5 do tamanho das frotas britânica e americana. Os oficiais navais japoneses, no entanto, ressentiram-se das restrições impostas à sua frota na Conferência Naval de Washington, em 1921. No Ocidente, o preconceito contra os países asiáticos era comum, sendo vistos como lugares a serem colonizados por potências europeias e desviados de seus recursos naturais. Assim, embora o Japão, uma pequena nação insular, estivesse entre as maiores potências industriais da época, o ressentimento japonês começou a crescer, levando-os a considerar arrogância ocidental. Não apenas o sentimento do Japão em relação às relações internacionais estava se deteriorando, como também o Japão havia vivenciado um boom populacional, com a superlotação e a pobreza emergindo nesse crescimento. Junto com a Grande Depressão, muitos sentimentos nacionalistas começaram a surgir, com líderes militares começando a acreditar que o futuro do Japão só poderia ser garantido por meio da expansão para o exterior. Uma conquista militar para garantir novas terras, petróleo, matérias-primas e grãos. Se o Japão conseguisse conquistar novos territórios, estaria em posição de se tornar uma grande potência mundial. E assim, em 1931, o Japão encenou um incidente ferroviário na região norte da China, chamada Manchúria, alegando que os chineses haviam destruído os trilhos ferroviários japoneses. Em resposta, o Japão assumiu o controle de toda a província. A nova terra seria chamada de Manchukuo, um estado fantoche controlado pelo Japão Imperial. As ações do Japão geraram condenação internacional, com a Liga das Nações exigindo a retirada japonesa da Manchúria. Em resposta, o Japão abandonou a Liga das Nações, que mais uma vez se mostrou ineficaz. O Japão continuou expandindo-se para a China e no final de 1937 havia conquistado Xangai e a cidade de Nanquim. No que mais tarde ficou conhecido como Nanquim, os japoneses participaram da destruição, massacre generalizado e assassinato de civis inocentes. 200.000 vidas inocentes seriam ceifadas em menos de 6 semanas. A indignação internacional e a condenação das ações japonesas se tornariam a norma, com o governo dos Estados Unidos concedendo aos chineses um empréstimo de 25 milhões de dólares para ajudar na resistência à invasão japonesa. Em julho de 1940, uma nova liderança emergiu no Japão, com o Ministério da Guerra sendo liderado por um homem chamado Hideki Tojo. Tojo estabeleceu a expansão militar como principal objetivo do Japão, buscando a conquista da Ásia e do Pacífico. Com os aliados ocidentais enfraquecidos pela Blitzkrieg alemã, o Japão olhou para o sul, para a Indochina francesa, para as Índias Orientais holandesas e para a Malásia britânica, todas elas prontas para serem tomadas. Essa mudança para o sul forneceria ao Japão matérias-primas, petróleo e borracha, mas corria o risco de provocar uma guerra com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos, que tinham bases nas Filipinas. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, estava incomodado com a ascensão das potências fascistas ao redor do mundo e desejava intervir. Mas o povo americano era profundamente isolacionista. Depois de lutar na Primeira Guerra Mundial, o povo americano relutou em entrar em outra, com a maioria não sendo afetada pelos conflitos que aconteciam do outro lado do mar. Mesmo com o primeiro-ministro britânico Winston Churchill pedindo ajuda aos Estados Unidos, poucos estavam dispostos a se envolver. No entanto, Roosevelt via as coisas de forma diferente. Ele acreditava que deixar a Grã-Bretanha e a França caírem diante de uma invasão alemã, que acabaria com a democracia ocidental na Europa, teria consequências desastrosas para os Estados Unidos. E assim, embora se recusasse a intervir com força, Roosevelt fez tudo o que pôde para ajudar os aliados, enviando navios americanos aos portos britânicos carregados de suprimentos essenciais para o esforço de guerra. No leste, porém, um plano diferente foi adotado. A frota americana do Pacífico foi realocada para Pearl Harbor, uma base naval americana no Havaí.
Com o poder americano agora mais próximo do Japão, Roosevelt esperava que isso dissuadisse a agressão japonesa, obrigando a nação insular a reconsiderar suas ações com mais cuidado antes de atacar colônias aliadas. Mas a dissuasão se mostrou ineficaz, e o Japão invadiu a Indochina francesa. Roosevelt respondeu com sanções econômicas, impondo um embargo a importantes suprimentos navais e de aviação para o Japão, como petróleo, minério de ferro, aço e borracha. A Grã-Bretanha e a Holanda logo seguiram o exemplo, com o Japão se vendo sem 90% de seu suprimento de petróleo. Como o Japão dependia da importação de petróleo, com esse recurso agora cortado, seus sonhos de império estavam fora de alcance. Restavam ao Japão 3 opções: recue e viva para sempre à sombra das potências ocidentais. Tente negociar um acordo ou intensifique a aposta e encontre uma nova fonte de petróleo por meio da conquista. Recorrendo primeiro à negociação, o Japão ofereceu-se para se retirar da Indochina e de partes da China continental, mas somente se os Estados Unidos restabelecessem as relações comerciais e apoiassem a aquisição japonesa das Índias Orientais holandesas. O governo Roosevelt rejeitou as propostas e exigiu a retirada total do Japão da China. O Japão ficou furioso e, no mesmo dia em que sua proposta foi rejeitada, partiu para uma base naval americana no Havaí, um lugar conhecido como Pearl Harbor. Mussolini assumiu o poder em 1922 e queria restaurar a grandeza da Itália. Seu plano era criar um novo Império Romano, mas ele ainda não tinha capacidade econômica ou militar para isso. Em 1935, Mussolini aliou-se à Grã-Bretanha e à França, opondo-se aos planos de rearmamento alemão. Mas naquele mesmo ano, a Itália também invadiu a Abissínia, atual Etiópia. A Abissínia era membro da Liga das Nações e apelou por ajuda internacional. Em resposta, os britânicos e franceses impuseram sanções econômicas à Itália, embora fossem mais simbólicas do que eficazes. Mesmo assim, Mussolini passou a considerar a Grã-Bretanha e a França inimigas. 5 anos depois, em 1940, enquanto a França caía na Blitzkrieg alemã, Mussolini viu sua chance e decidiu se juntar a Hitler e aos nazistas. Com seu novo aliado, os sonhos de império de Mussolini se concretizaram, e ele estava agora em posição privilegiada para tomar os territórios britânico e francês do Mediterrâneo e do norte da África. Os olhos de Mussolini agora estavam voltados para o Egito, mas havia um problema. Churchill era um imperialista entusiasta e acreditava que o controle do Mediterrâneo era vital para os interesses britânicos. A Grã-Bretanha controlava tanto o Canal de Suez quanto o Estreito de Gibraltar, as vias navegáveis que conectavam o Mediterrâneo aos oceanos Índico e Atlântico. A colônia britânica do Egito também era fundamental para o Império Britânico. Na costa do Egito ficava o Canal de Suez, que ligava a Grã-Bretanha à Índia, Austrália e Extremo Oriente, bem como aos campos de petróleo do Iraque, Síria e Irã. O canal também facilitava o acesso da Grã-Bretanha ao Império, com suprimentos vitais para o esforço de guerra, incluindo petróleo e alimentos, dos quais mais da metade eram importados. A perda do Canal de Suez acrescentaria várias semanas às viagens para o Oriente e exporia os navios britânicos redirecionados aos submarinos alemães no Atlântico. A segurança e o bem-estar da Grã-Bretanha e de seu império residiriam, portanto, diretamente nas mãos do Egito. O destino da Grã-Bretanha estava incerto, mas Mussolini planejava capturar o Egito, de onde poderia ameaçar as bases navais britânicas no Mediterrâneo, bem como o Canal de Suez. E da perspectiva de Mussolini, ele tinha bons motivos para acreditar que seria bem-sucedido. Em junho de 1939, a frota britânica no Mediterrâneo contava com apenas 45 navios de combate, contra 183 da Itália. Os italianos também tinham mais submarinos, com 108 contra 12 da Grã-Bretanha. E com a rendição da França, em junho de 1940, todo o peso do controle do mar Mediterrâneo ficaria com a Marinha Real. Em terra, as chances também estavam a favor da Itália. A Itália tinha cerca de 250 mil soldados na Líbia, enquanto os britânicos tinham apenas 100 mil soldados, alocados para defender o Egito, o Sudão e a Palestina. Em 11 de junho de 1940, Benito Mussolini declarou guerra à Grã-Bretanha e à França e, em 13 de setembro, o 10º Exército Italiano invadiu o Egito a partir de sua colônia, a Líbia. Os italianos invadiram rapidamente e logo capturaram a cidade costeira de Sidi Barrani. Archibald Wavell, comandante-chefe do Oriente Médio, começou a planejar um contra-ataque que recebeu o codinome Operação Bússola. Wavell enviaria a Força do Deserto Ocidental, composta por 36 mil homens da Grã-Bretanha, Índia, Austrália e Nova Zelândia,
Mas, em vez de atacar onde os italianos suspeitavam, em dezembro de 1940, a força do deserto ocidental rumou para o sul, atravessando o deserto aberto para atacar as forças italianas pela retaguarda. O plano de Wavell havia funcionado, com as defesas italianas sendo superadas em questão de dias. Na Batalha de Sidi Barrani, os britânicos conseguiram capturar 40.000 soldados italianos, com o restante fugindo para o oeste. As esperanças de império da Itália pareciam improváveis. Mas para os italianos, a situação só piorou. As perdas continuariam, com os britânicos perseguindo as tropas em fuga por 800 quilômetros através da Líbia e conquistando Bardia, Tobruk, Derna e Benghazi. A ofensiva de Wavell finalmente terminaria em El Agheila em 7 de fevereiro de 1941. Os italianos não tinham mais para onde fugir. Em apenas 2 meses, os britânicos destruíram 10 divisões italianas e capturaram mais de 130.000 prisioneiros. Churchill, confiante de que o norte da África estava agora sob controle britânico, enviaria grande parte das forças da região para lutar na Grécia. Em abril de 1939, Mussolini deu os primeiros passos para a criação de seu novo império, ocupando a Albânia a leste. Mais de um ano depois, em outubro de 1940, Mussolini marchou para o sul, em direção à Grécia, após a Itália se recusar a se tornar uma colônia italiana. No entanto, apesar da superioridade numérica da Itália, quase o dobro da dos gregos, eles não conseguiram tomar o país, sendo expulsos da Grécia e de grande parte da Albânia. Vendo isso como uma oportunidade para minar o controle do eixo na região, Churchill rapidamente enviou ajuda, desviando soldados britânicos do norte da África para ajudar os gregos a defender seu país e repelir a Itália. Infelizmente para os aliados, isso chamou a atenção de Hitler, que não permitiu que seu flanco sul fosse exposto. Em abril de 1941, Hitler enviou 500.000 de soldados alemães para o sul, superando rapidamente as forças combinadas britânicas e gregas. Em um mês, Atenas caiu, forçando uma retirada em massa de mais de 30.000 soldados aliados para a ilha grega de Creta. A Alemanha então atacou Creta, onde as tropas britânicas e gregas haviam tomado posições. Hitler ordenou um ataque à ilha, mobilizando mais de 20.000 soldados que desembarcaram de paraquedas. A invasão foi eficaz e a ilha foi tomada em 2 semanas. Enquanto 15.000 soldados aliados foram evacuados, cerca de 18.000 foram feitos prisioneiros, com a Marinha Real sofrendo perdas adicionais durante a evacuação. Embora a missão tenha sido um sucesso para Hitler, ele sofreu perdas tão pesadas durante a invasão, com homens sendo abatidos no céu, que o regimento de paraquedistas da Alemanha não seria usado novamente em uma grande batalha pelo restante da guerra. Embora esta tenha sido uma grande vitória para as potências do eixo, foi a primeira de várias vezes em que os fracassos de Mussolini exigiriam que Hitler desviasse seus soldados para o Mediterrâneo. Com o tempo, isso se mostraria desastroso para o Führer à medida que suas forças se esgotavam. Tendo escolhido o caminho da conquista, o Japão agora se voltava para as Índias Orientais Holandesas e outros países no teatro de operações do Pacífico, países que lhes forneceriam petróleo e borracha. Mas para que esse plano funcionasse, os japoneses acreditavam que a influência americana na região teria que ser removida. Em outras palavras, os líderes japoneses decidiram que a expansão militar no Sudeste Asiático exigiria um ataque aos Estados Unidos. Como os Estados Unidos haviam recentemente colocado toda a sua frota do Pacífico ao alcance das forças japonesas, Pearl Harbor se tornaria o principal alvo do Japão. O ataque a Pearl Harbor foi planejado pelo almirante Isoroku Yamamoto. Oficial naval talentoso, Yamamoto relutava em declarar guerra aos Estados Unidos. Mas quando a guerra se tornou inevitável, ele sabia que a única maneira de o Japão vencer seria derrotar a frota americana no Pacífico antes do início dos combates. Se não conseguissem, Yamamoto acreditava que o Japão acabaria perdendo em um conflito prolongado com os Estados Unidos. Yamamoto acreditava que o ataque a Pearl Harbor daria ao Japão tempo, cerca de 6 meses, para tomar as Índias Orientais Holandesas e assegurar o controle do Sudeste Asiático e do Pacífico Ocidental, sem interferência americana. Durante esse período, o Japão também poderia iniciar a construção de novos navios de guerra e porta-aviões, aumentando sua presença e poderio naval na região. Por fim, o plano de Yamamoto pressupõe que os Estados Unidos negociariam termos de paz após a perda de sua frota, buscando um acordo e aceitando o domínio japonês no leste asiático. Yamamoto também acreditava que era vital destruir os porta-aviões americanos no ataque, pois os via como o verdadeiro coração de uma marinha moderna em oposição aos navios de guerra.
Sem que Yamamoto soubesse, os decifradores americanos haviam conseguido decifrar o código diplomático japonês e sabiam que um ataque era iminente, mas não sabiam onde. Com o território americano ameaçado, a maioria na época acreditava que as Filipinas eram o alvo mais provável. Assim, quando o comando americano em Pearl Harbor foi avisado de que o Japão estava na ofensiva, tudo o que pôde fazer foi se preparar para se mobilizar contra uma ameaça que imaginava atingir algum lugar no Pacífico, sem nunca imaginar que seria o alvo real. Como resultado, Walter Short, o comandante do exército no Havaí, acreditava que a ameaça mais séria que Pearl Harbor enfrentava era a sabotagem dos 160 mil residentes havaianos de ascendência japonesa. Os aviões da ilha foram então agrupados nas pistas para que pudessem ser vigiados de perto, e suprimentos militares, como munição antiaérea, foram trancados para evitar sabotagem. Para reforçar a segurança dos postos avançados americanos, 2 dos 3 porta-aviões foram enviados de Pearl Harbor para Wake e Midway Island, com o 3º porta-aviões em manutenção na costa oeste dos Estados Unidos. As forças japonesas atacaram Pearl Harbor na manhã de 7 de dezembro de 1941. Os atacantes surpreenderam completamente com quase todos os americanos que olharam para o céu e viram os aviões presumindo que se tratava de aeronaves aliadas em exercícios de treinamento. Mas então, as primeiras bombas explodiram. Torpedos especialmente projetados para águas rasas atingiram a lateral dos navios de guerra, enquanto bombas perfurantes choveram de cima, cortando seus conveses. Em poucos minutos, os navios de guerra Maryland e Tennessee foram atingidos, seguidos pelo Arizona, que afundou quase instantaneamente. A primeira onda japonesa consistiu de 183 aviões, com bombardeiros torpedeiros atacando os navios e bombardeiros de mergulho atacando simultaneamente os aeródromos, impedindo a resistência aérea. Mas, infelizmente para os americanos, sua operação anti-sabotagem havia deixado seus aviões agrupados, tornando-os alvos ideais para as bombas japonesas. Para piorar a situação, eles não conseguiram nem mesmo revidar, pois sua munição antiaérea havia sido destruída. 90 minutos depois, o ataque havia terminado. Os japoneses haviam afundado ou danificado 19 navios e destruído 188 aviões, além de danificar outros 159. O ataque matou mais de 2.000 militares americanos, quase metade deles a bordo do encouraçado americano Arizona. Parecia uma vitória total para o Japão, que havia perdido apenas 29 aeronaves durante o ataque. Acreditando que os danos já haviam sido suficientes, o almirante Nagumo, que comandava a operação, cancelou um terceiro ataque. No entanto, embora as perdas japonesas tenham sido mínimas, a vitória não foi completa. 3 porta-aviões americanos não estavam em Pearl Harbor e 7 cruzadores pesados ainda estavam no mar. O ataque também não atingiu os depósitos de combustível americanos e não destruiu a base de submarinos dos Imascate e Waba. No dia seguinte, o presidente Franklin Roosevelt declarou guerra ao Império Japonês e 3 dias depois, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Pearl Harbor uniria o povo americano, antes isolacionista, em ferozes defensores da liberdade, com americanos de todos os Estados Unidos afluindo aos postos de recrutamento. Longe de exterminar a influência americana no Pacífico, os japoneses haviam apenas despertado um gigante adormecido. O que começara como uma guerra predominantemente europeia, agora se transformara em um conflito global. Após a vitória em Pearl Harbor, e acreditando que a frota americana havia sido neutralizada, o Japão embarcou em uma devastadora jornada de conquistas pelo Sudeste Asiático e pelo Pacífico. Em um mês, o Japão atacou a Tailândia, Hong Kong, Malásia, Birmânia e Bornéu, além das Filipinas, Guam e a Ilha Wake, ambas americanas. Um mês depois, o Japão invadiu as Índias Orientais Holandesas, a Nova Guiné e as Ilhas Salomão, e um mês depois, invadiu Singapura, a joia da coroa do domínio imperial britânico no Oriente. Os britânicos haviam fortificado Singapura com canhões de defesa costeira, apontados para o mar, mas o Japão invadia pelo norte, por terra e ar. Com 30.000 soldados japoneses atacando a pé pela Malásia, os britânicos pareciam estar em boa posição, pois avistaram 85.000 soldados na região, incluindo tropas britânicas, australianas e indianas. Mas os britânicos eram superados em poder aéreo por uma proporção de 2 para 1. Com os japoneses também possuindo tanques e aeronaves mais novos e avançados. Com a Grã-Bretanha e o resto da Europa concentrando-se na Alemanha a oeste, pouco ou nenhum armamento moderno foi priorizado para o leste. E assim, com apenas 30.000 soldados, menos de 1/3 das forças britânicas, os japoneses rapidamente romperam as linhas defensivas britânicas no norte, forçando uma retirada para Singapura.
Em resposta, a Grã-Bretanha enviou 2 navios de guerra em apoio, o HMS Prince of Wales e o HMS Repulse, mas eles foram enviados sem o auxílio de um porta-aviões, tornando-os vulneráveis do céu. Como resultado, foram rapidamente destruídos por bombardeiros de mergulho japoneses, dando ao Japão superioridade naval no Sudeste Asiático. Como Churchill observou na época, em toda essa vasta extensão de águas, o Japão era supremo, e nós, em todos os lugares, éramos fracos e vulneráveis. O Japão então avançou para Singapura e, após uma série devastadora de bombardeios por aeronaves japonesas, a guarnição britânica ficou completamente subjugada. Após uma semana de combates, os suprimentos e rações militares estavam se esgotando. Com a gasolina para veículos militares e a munição para a artilharia de campanha e armas antiaéreas quase esgotadas. Como resultado, o comandante-tenente-general Arthur Percival iniciou a maior rendição da história militar britânica, com 80.000 soldados depondo as armas. Soldados aliados foram então levados para campos de prisioneiros de guerra japoneses, onde foram usados como mão de obra escrava. Mais da metade dos capturados jamais retornaria para casa. A Birmânia e as Índias Orientais holandesas caíram no mês seguinte, e com a Grã-Bretanha tendo sido expulsa do Sudeste Asiático, sua posição na Índia estava ameaçada. 200 anos de supremacia britânica no Oriente haviam chegado ao fim em questão de meses. Em apenas 6 meses, o Japão havia eliminado a maior parte da presença aliada no Extremo Oriente, com a conquista do Pacífico quase completa. Mas, como o Japão havia atacado os territórios americanos de Pearl Harbor, Filipinas, Guam e Ilha Wake, os Estados Unidos buscavam vingança, e Roosevelt buscou uma maneira de revidar contra os japoneses, numa tentativa de elevar o moral e dar ao público americano algo para comemorar. O famoso piloto militar, Tenente-Coronel James Doolittle, foi então encarregado de encontrar voluntários para uma missão importante. Ele reuniria os melhores pilotos disponíveis no 17º Grupo de Bombardeio, na Flórida. O plano era usar bombardeiros terrestres do exército que pudessem ser lançados de um porta-aviões a 960 quilômetros da costa japonesa e então lançar suas bombas sobre cidades japonesas, incluindo Tóquio, antes de seguir para o oeste e pousar na China. O plano foi aceito. O USS Hornet foi então carregado por guindaste com 16 bombardeiros B-25 Mitchell, cada um com 5 tripulantes. Como os bombardeiros foram projetados para a terra, cada um teve que ser especialmente ajustado para poder transportar o dobro do seu suprimento habitual de combustível. 4 dias após passarem pelo Havaí, os bombardeiros seriam forçados a decolar mais cedo após serem avistados por navios de reconhecimento japoneses. Com ventos fortes ajudando os bombardeiros a decolar do convés de voo, Doolittle decolaria primeiro, sem esperar que o resto do grupo se juntasse a ele, pois desperdiçaria combustível precioso. Quando o último avião decolou, os porta-aviões giraram 180 graus, afastando-se rapidamente do Japão. Todos os 16 bombardeiros americanos acertariam seus alvos com sucesso, atingindo Yokohama, Nagoya, Kobe e Tóquio. Após descarregar as bombas, todos os pilotos seguiram para o oeste em direção à China, exceto um, que seguiu em direção à União Soviética devido à falta de combustível. Quando chegaram à China, já era noite e, sem conseguir avistar os locais de pouso, os pilotos e a tripulação tiveram que saltar de paraquedas, muitas vezes pousando em vilarejos chineses remotos. Contra todas as probabilidades, 73 dos 80 Doolittle Raiders conseguiram retornar aos Estados Unidos. Embora o ataque tenha sido militarmente insignificante, matando apenas cerca de 50 pessoas, foi um profundo choque psicológico para o povo japonês. Até então, eles só tinham visto sucesso após sucesso, sendo quase impensável que o próprio Japão pudesse ser atacado. De volta aos Estados Unidos, Doolittle receberia a Medalha de Honra e o ataque em si ficou conhecido como o Ataque Doolittle. Mas para os japoneses, os porta-aviões americanos tornaram-se uma prioridade. Eles teriam que ser destruídos para que o Japão permanecesse seguro. O ataque de Jimmy Doolittle ao Japão em 1942 destacou a vulnerabilidade da nação insular e levou o Japão a consolidar sua posição no leste asiático e no Pacífico. Mas, para isso, os japoneses teriam que capturar o restante da Nova Guiné. Com a Nova Guiné sob controle japonês, isso lhes permitiria estabelecer uma linha defensiva vertical ao longo do Pacífico, atrás da qual poderiam estabelecer seu império marítimo. Uma região que eles chamavam de esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Da Nova Guiné, o Japão poderia lançar ataques e expulsar os Shodaminda de Midway e do Havaí, dando-lhes supremacia completa sobre a região. Mas também permitiria ao Japão isolar a Austrália,
bem como expandir-se ainda mais para Nova Caledônia, Fiji e Samoa. Para os japoneses, a Nova Guiné era uma necessidade estratégica. Mas, para capturar o restante da Nova Guiné, o Japão teria que tomar a metade sul da ilha, em particular o porto de Port Moresby. Enquanto os japoneses se preparavam para tomar o porto, a inteligência americana na estação Haipo conseguiu decifrar o código militar japonês, com o almirante Chester Nimitz, comandante da Frota do Pacífico, enviando os porta-aviões USS Lexington e Yorktown para interceptar o grupo de ataque japonês em seu caminho. E assim começou a Batalha do Mar de Coral. Os porta-aviões americanos, sob o comando do contra-almirante Frank Jack Fletcher, e os porta-aviões japoneses, sob o comando do contra-almirante Chuoichi Hara, enviaram aviões de busca para procurar o inimigo. A força americana logo entrou em contato com o porta-aviões japonês Shoho, e após um breve ataque de bombardeiros de mergulho e torpedeiros, o Shoho afundou apenas 7 minutos após receber o primeiro golpe. Foi a primeira grande perda de combatentes do Japão Imperial na guerra. A Batalha do Mar de Coral seria a primeira batalha naval exclusivamente aérea da história, sem que as frotas japonesa e americana jamais se encontrassem. Após 2 dias de intensos combates, parecia haver um empate. Os Estados Unidos tinham o grande porta-aviões Lexington, e os japoneses o pequeno porta-aviões Shoho. Os Eiwatsuwa perderam 81 aviões contra 105 do Japão, com a maioria dos pilotos americanos sendo resgatados do mar. Mas, estrategicamente, foi uma vitória tática para os Estados Unidos, pois conseguiram impedir a invasão de Port Moresby. Crucialmente, foi a primeira vez na Guerra do Pacífico que o Japão não conseguiu tomar uma região que havia atacado. 6 meses após Pearl Harbor e 1 mês após a Batalha do Mar de Coral, o Japão estava pronto para atacar novamente. Yamamoto acreditava que era crucial destruir os porta-aviões americanos, pois representavam um enorme risco para o Japão continental, como demonstrado pelos ataques de Doolittle. Mas, para que fossem destruídos, teriam que ser expostos. E assim, Yamamoto elaborou um plano elaborado. O Japão invadiria a ilha americana de Midway, que servia como base aérea e posto de reabastecimento para aeronaves americanas. A pequena ilha de Midway não tinha nenhuma importância estratégica específica para o Japão, mas os japoneses sabiam que os americanos considerariam Midway um posto avançado vital que lhes forneceria uma linha defensiva para Pearl Harbor e, portanto, não teriam escolha a não ser defender a ilha. Com a frota americana sendo enviada para a defesa, seus porta-aviões estariam vulneráveis a ataques, onde submarinos japoneses, navios de guerra e uma frota de porta-aviões conhecida como Kido Butai estariam à espreita para emboscá-los. Parecia um plano brilhante, mas, sem o conhecimento dos japoneses, havia 2 falhas graves. Primeiro, os japoneses pensavam que os americanos tinham apenas 2 porta-aviões, acreditando que já haviam afundado o Lexington e o Yorktown na Batalha do Mar de Coral, mas o Yorktown ainda sobreviveu. E segundo, os americanos conheciam todo o plano. Em 7 de maio de 1942, no mesmo dia em que pilotos americanos afundaram o porta-aviões Shoho no Mar de Coral, decifradores americanos na estação Haipo, em Pearl Harbor, interceptaram e decifraram diversas mensagens informando que os japoneses planejavam um grande ataque a um alvo de codinome A.F. Joseph Rochefort. Chefe da operação de decifração de códigos na estação Haipo, acreditava que A.F. era o código japonês para Midway. Mas, para ter certeza e fornecer provas aos seus superiores, elaborou um plano astuto. A base em Midway enviaria uma mensagem de rádio não codificada para o Havaí, afirmando falsamente que seu sistema de purificação de água havia quebrado. De fato, em 24 horas, os decifradores de códigos americanos detectaram uma mensagem japonesa informando que a Força Aérea estava com falta de água. As suspeitas de Rochefort foram confirmadas. Eles conseguiram determinar a data do ataque, 4 ou 5 de junho, bem como a estratégia japonesa. Todas essas informações foram então enviadas ao comandante-chefe da Frota do Pacífico dos Iowa, Chester Nimitz, que decidiu armar sua própria armadilha. O plano de Nimitz utilizaria o elemento surpresa. Ele enviaria seus 3 porta-aviões, centenas de quilômetros ao norte de Midway, para uma posição chamada Point Luck, calculando corretamente que os japoneses jamais procurariam por lá. Dessa posição, assim que os japoneses lançassem um ataque a Midway, seus porta-aviões ficariam expostos, tornando-os alvos fáceis para os pilotos americanos. O plano de Nimitz estava em andamento. Ele então reabasteceria o Hornet e o Enterprise e consertaria o Yorktown danificado. O contra-almirante Raymond A. Spruance comandaria o Hornet e o Enterprise, enquanto o contra-almirante Frank Jack Fletcher comandaria o Yorktown. Spruance partiria primeiro e 2 dias depois, em 30 de maio, o Yorktown zarparia.
com operários a bordo para os reparos de última hora. Na manhã de 4 de junho de 1942, o almirante japonês Chuichi Nagumo lançaria um total de 108 aeronaves, todas enviadas para atacar a ilha de Midway. Uma onda de bombardeiros japoneses surgiu sobre a ilha, atingindo os aeródromos abaixo. Mas, inesperadamente, os bombardeiros americanos, um de seus principais alvos, desapareceram e os aeródromos ficaram praticamente vazios. Em vez disso, os japoneses enfrentariam um esquadrão de obsoletos Brewster Buffaloes e caças Wildcat americanos. Embora a maioria tenha sido abatida pelos Zeros japoneses, muito superiores, eles conseguiram neutralizar ligeiramente o ataque japonês. O ataque inicial não teve sucesso e os bombardeiros americanos ainda podiam usar a base aérea para reabastecer e atacar a força invasora japonesa. O comandante da força de ataque, Tenente Joichi Tomonaga, comunicou por rádio que um segundo ataque era necessário para destruir completamente a base americana. Mas enquanto os japoneses se preparavam para um segundo ataque, os bombardeiros de Midway apareceram sobre eles. A força americana consistia em uma variedade de aviões do exército, da marinha e da marinha. Mas todos estavam obsoletos e os Zeros japoneses os abateram rapidamente. O almirante Nagumo foi então informado de que um de seus aviões de busca havia avistado o que parecia ser um porta-aviões. Como os porta-aviões americanos eram o verdadeiro alvo de toda a operação, Nagumo decidiu não atacar Midway novamente e, em vez disso, seguir para o norte em perseguição. Mais 2 ondas de aeronaves americanas atacariam a frota japonesa, mas os aviões estavam descoordenados e foram abatidos. Dos 41 bombardeiros torpedeiros que os americanos enviaram para atacar a frota japonesa naquela manhã, apenas 4 retornaram em segurança, sem que nenhum deles conseguisse lançar um único torpedo no alvo. Os americanos, mesmo com o elemento surpresa, pareciam ter falhado. Os japoneses estavam vencendo a Batalha de Midway. Foi um desastre quase sem precedentes para os Estados Unidos. Seriam os 10 minutos seguintes que mudariam o curso da batalha e, consequentemente, de toda a Guerra do Pacífico. Um esquadrão da Enterprise, liderado pelo tenente-comandante Clarence McCluskey, chegou às coordenadas originais da frota japonesa sem saber que eles haviam se deslocado para o norte. McCluskey e seus homens tiveram uma decisão difícil a tomar: retornar à Enterprise ou partir em busca da frota japonesa e possivelmente ficar sem combustível. Felizmente, McCluskey avistou um único contratorpedeiro japonês chamado Arashi, navegando para o norte, pois havia sido deixado para trás para combater o submarino americano Nautilus. McCluskey presumiu que o contratorpedeiro estivesse indo para o norte para se juntar à sua frota, e estava certo. Seu grupo aéreo voou para o norte e logo se viu acima de toda a frota de porta-aviões japonesa. Embora os ataques anteriores à frota japonesa tivessem fracassado, muitos dos caças Zero estavam com pouco combustível e munição. Quando os bombardeiros de McCluskey começaram a atacar, outro esquadrão de bombardeiros de mergulho chegou do Yorktown. O maior porta-aviões, o Kaga, seria atingido primeiro, com uma dúzia de bombas de 227 e 454 quilos incendiando-o em poucos minutos. O Akagi seria o próximo, com uma bomba fatal de 450 quilos penetrando no centro do convés de voo, explodindo os 18 bombardeiros torpedeiros totalmente carregados a bordo. Simultaneamente, bombardeiros do Yorktown atacaram o Soryu, que foi incendiado em segundos. 3 dos 4 porta-aviões japoneses já haviam sido destruídos, com apenas o 4º porta-aviões, o Hiryu, conseguindo escapar. O Hiryu, desesperado por vingança, lançou então um ataque contra o Yorktown, que acabaria sendo afundado por um submarino japonês. Em retaliação, todas as aeronaves disponíveis da Enterprise e do Hornet foram enviadas para afundar o Hiryu e obtiveram sucesso. O Kido Butai havia desaparecido. Em apenas um dia, o poderio naval japonês foi completamente obliterado, o plano de Yamamoto fracassou e os Estados Unidos estavam agora livres para navegar pelo Pacífico. Mas a Batalha de Midway redefiniu a importância da superioridade aérea para o restante da guerra, e com 4 porta-aviões japoneses fora de questão, os japoneses nunca mais lançariam uma grande ofensiva no Pacífico. Pearl Harbor e Midway estavam agora assegurados para os Estados Unidos, mas apenas um mês depois, ambos os lados seriam envolvidos na Batalha de Guadalcanal. Churchill via a Grécia como uma importante posição anti-germânica e, portanto, considerou sensato enviar tropas britânicas do norte da África para lá. No entanto, Churchill não sabia que, ao mesmo tempo em que enviava tropas para lutar na Grécia, Hitler se preparava para enviar forças alemãs para a África. Hitler via os fracassos de Mussolini no norte da África como uma ameaça ao esforço de guerra do eixo, deixando a Alemanha vulnerável ao sul. Assim, para apoiar a resistência italiana, em fevereiro de 1941, Hitler enviou o Afrika Korps,
65 mil homens sob o comando do Major-General Erwin Rommel. Rommel foi um soldado distinto na Primeira Guerra Mundial e comandou a 7ª Divisão Panzer durante a invasão da França em 1940. Ele provou ser um comandante de tanques eficaz e não demorou muito para que recebesse o apelido de Raposa do Deserto. Rommel chegou à Líbia em fevereiro de 1941, usando rapidamente suas forças para repelir os britânicos estacionados em El Agheila, cujos números haviam sido reduzidos pela guerra na Grécia. Os britânicos enfrentariam derrota após derrota, sendo expulsos de Benghazi em abril e recuando até Tobruk. Rommel continuou avançando para o leste, cercando a 9ª Divisão Australiana em Tobruk em 10 de abril. No entanto, não conseguiu tomar o porto e, assim, deixou para trás uma pequena força de soldados italianos, enquanto continuava a empurrar os britânicos em direção à fronteira egípcia. Foi uma decisão da qual Rommel se arrependeu mais tarde, já que a guarnição australiana em Tobruk resistiu ao cerco por 240 dias, imobilizando importantes efetivos e suprimentos do eixo. Em 14 de abril, a principal força de Rommel chegou à fronteira egípcia, com suas tropas ocupando o território-chave da passagem de Halfaya. Incapazes de avançar mais devido à escassez de suprimentos, as forças de Rommel começaram a se entrincheirar e fortificaram sua posição com canhões antiaéreos de 88 mm. A área era tão bem fortificada que os britânicos logo se refeririam à passagem de Halfaya como passagem do fogo do inferno. Sob pressão constante de Churchill, Wavell foi encarregado de lançar uma ofensiva para retomar Tobruk. Churchill também enviou reforços, incluindo mais homens e novos tanques, e assim, em 15 de junho, Wavell lançou seu ataque, mas as defesas alemãs se mostraram fortes demais, com seus armamentos antiaéreos e antitanques impedindo o avanço. Em apenas 4 dias, a Grã-Bretanha havia perdido 98 tanques de última geração, as tentativas de Wavell de retomar Tobruk fracassaram, e Churchill o enviou para a Índia e o substituiu por um novo comandante em chefe do Oriente Médio, Claude Auchinleck. Ao chegar ao norte da África, Auchinleck reservou um tempo para reorganizar e treinar suas forças, o 8º Exército Britânico. O 8º Exército estava em boa posição, tendo dobrado a força aérea e triplicado a de tanques em relação aos seus equivalentes alemães e italianos. Assim, em novembro de 1941, Auchinleck lançou a Operação Cruzado, uma grande ofensiva para ajudar a guarnição sitiada em Tobruk. A operação foi um sucesso. Após vários dias de batalha, os alemães ficaram sem combustível e Tobruk foi reconquistada em 7 de dezembro. Com Rommel retirando suas forças e os britânicos em seu encalço, ele seria forçado a recuar até o ponto de partida em El Agheila. Mas a vitória não duraria muito para os britânicos. Poucos meses depois, em 21 de janeiro de 1942, Rommel lançaria outra ofensiva com novos tanques e mais suprimentos. Os britânicos estavam despreparados, com os alemães tomando Benghazi e forçando-os a recuar para uma posição defensiva chamada Linha Gazala. Era maio, e não querendo lutar de frente contra os britânicos em uma posição fortemente fortificada, sob o manto da noite, as forças de Rommel avançaram para o sul, chegando atrás das forças britânicas pela manhã. Nos dias seguintes, ambos os lados sofreram pesadas perdas, mas Rommel conseguiu capturar algumas unidades britânicas. Auchinleck, ameaçado de ter suas forças completamente isoladas, iniciou uma retirada para o leste, em direção ao Egito. Rommel agora tinha um caminho livre para Tobruk e, em 20 de junho, atacou. O que antes levara quase um ano para ser capturado, agora era tomado em um único dia. Tobruk e seus 32 mil soldados se renderam, e Rommel tomou uma quantidade significativa de suprimentos, incluindo 2,5 milhões de galões de combustível, além de 2.000 veículos. Foi a maior rendição britânica desde a queda de Singapura, e Churchill ficou furioso, mas a situação só piorou. Rommel continuou avançando, atacando a cidade fortemente fortificada de Mursa Matruh. A brigada de infantaria indiana estacionada ali foi quase exterminada, com 6.000 homens mortos e 40 tanques destruídos. Auchinleck teve que recuar novamente, desta vez para a cidade costeira de El Alamein, 193 quilômetros a leste,